Então, eita, eu fui com tanta empolgação para falar que faltou aqui o ar. Mas nós vamos agora no momento de revisão. Eita, professora, tanta coisa que a senhora falou na última aula. Pois é, mas fica tranquilo, fica relax, relaxadinho que vai dar tudo certo. Vamos lá para a nossa revisão? Joga lá na tela. Essa é a nossa aula 13.2. Nós falamos sobre a divisão celular genética e a divisão celular, onde nós abordamos, né, os processos de mitose, divisão celular mitose, e também da meiose. Mas vamos parar por partes. Mitose, então, o que é, prof? É aquela divisão que ocorre nas células somáticas. Então, você vai ter, meu querido aluno maravilhoso, o processo de reprodução nas células unicelulares. Você vai ter regeneração, vamos dizer que o Vitor passou ali na porta, arranhou o braço, começou a sangrar, teve um sangramento. Então, ele está com o tecido lesionado. Quem vai agir ali, processo de divisão chamado de mitose, tá bom? Aí aparece também o indivíduo crescendo, né? Vai se desenvolvendo. Você antes era uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Agora eu não vou dizer o que você está virando. Mas você, então, teve seu desenvolvimento a partir de processos de divisões celulares chamado de mitose. Essa mitose, ela vai ter a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. Lembrando que nas células animais eu tenho a força centrípeta. Mano, quase que não sai. Que coisa feia, gente. Depois vocês... E nas vegetais, essa citocinese vai ocorrer na força centrífuga. Depois o Denis arranja meu pincel, hein? E aí, olha só. Na prófase, você vai ter toda aquela organização, você vai ter desaparecimento da carioteca, formação do fuso mitótico, muito bonitinho, beleza. Na metáfase, os cromossomos vêm para o centro da célula, vão ficar empilhadinhos uns sobre os outros, beleza. Na anáfase, separação das cromátides irmãs, telófase, vai começar tudo que foi desfeito, vai começar a voltar novamente, citocinese, separação do citoplasma, perfeito? E aí, você tem a meiose que vai ocorrer aí, então, nas nossas células germinativas para formar o quê, professora? Gametas, meu amor, gametas. Se é gametas, eu não posso ter uma célula 2N, eu tenho que ter várias células N, com metade do número de cromossomos. Por isso, nessa meiose, eu vou ter o quê? Olha lá, a fase reducional e a fase equacional, tá? Na fase reducional eu já tenho o que era 2N para N, perfeito? Vou ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, anáfase 2 também. O que vai diferenciar aqui, professora? Na metáfase 1, eu vou ter esses cromossomos homólogos pareadinhos, um do lado do outro. E aí, na anáfase, eu vou ter a separação, né, a migração dos cromossomos homólogos para os polos. Perfeito. Aí, deixa eu colocar aqui para vocês visualizarem. Tá, não tem. Mas aqui tá, essas mesmas fases vão estar acontecendo aqui, ó. Tá? Só que eu vou ter 1 e depois a 2. Tá bom? Não vou ficar repetindo, colocando o nome aqui, não vai dar tempo. E na equacional eu vou ter 4 células N, cada uma. Perfeito? Já reduzi os cromossomos. Eita, lá vai o cima do Vitor de novo. Dá um chute, Vitor. E aí, finalizou o processo de divisão meiótica. Então, qual é a responsabilidade da meiose? Permitir a variabilidade genética e formar esses gametas. Por que variabilidade genética, professora? Porque aconteceu cross-over lá no paquíteno, aconteceu a formação dos quiasmas no zigóteno, tá bom? E aí finaliza tudo, todo mundo nos seus lugares, todos os cromossomos nos seus lugares para formar os 4 gametas bonitinhos, maravilhosos. Certo? Para que ocorram esses encontros. E é isso aí, galera. Eu te aguardo agora para nossa atividade. Segura aí. Vamos lá? Vamos juntinhos. Aquele momento. Olha aqui para mim. Aquele momento que nós vamos fazer a nossa
atividade. Tranquilos, sem estresse, galera. Professora, como é que a senhora vai conseguir cobrar tudo isso aí? E nada prova, pelo amor de Deus. Calma teu coração, amigo. Nós estamos aqui para ajudar, não é para atrapalhar, não, tá bom? Vamos ficar tranquilos? Vamos lá para nossa questãozinha, para nossa atividade. Tenho certeza que você já conseguiu tranquilamente aí realizá-las. Se teve alguma dúvida, você vai tirá-las agora, tá bom? Então vamos lá, na nossa questão de número 1, galera. Eita, ela já começa com quem? A nossa amiga Ana. A Ana vai aparecer aqui para nós. É a anáfase. Na anáfase mitótica, meus amores. Presta atenção. Deixa eu ver se a caneta está funcionando. Perfeito. Na anáfase mitótica, ocorre um evento que caracteriza o processo da divisão celular, obter a mesma quantidade de cromossomos quando ela iniciou. Assinale a alternativa que seja coerente com a afirmativa. Então, o que você tem esse momento aqui da anáfase? Vamos para as opções? Vamos lá? Se ela aparecer bem, né? Na letra A, nós temos separação dos cromossomos homólogos. Em algum momento da nossa aula, nós realmente falamos dessa separação de cromossomos homólogos. Professora, na anáfase? Sim, na anáfase. Só que a gente está falando de anáfase mitótica e não meiótica, porque esse evento vai acontecer, mas na anáfase 1 da meiose. Vamos para B, crossing over. Eita, não é game over não, que ainda não acabou o jogo está apenas começando para você, querida aluna. Crossing over, que é aquela troca, aquela permuta, né, de uma parte dos genes migrar para o cromossomo não homólogo e aí você ter essa variabilidade genética. Isso ocorre lá na prófase 1 da meiose, especificamente na fase chamada de paquíteno. Então, meiose, não estamos falando de meiose. C, separação das cromátides irmãs ou cromátides filhas, tanto faz, tanto fez, estão aí, estamos juntos. E aí se você prestou atenção na aula, você matou a charada, que é essa resposta. Mas vamos dar uma olhada na sequência. Pareamento dos cromossomos homólogos. A gente também tem esse pareamento dos cromossomos homólogos, mas isso vai acontecer na metáfase 1 da meiose. E na E, vem E, chega que E, chega que não quer chegar, mas agora ele vai com força, vamos. Duplicação das cromátides irmãs. Então, galera, nós já fechamos a questão, né? Letra C aí. Gente, o bicho não quer mais funcionar. Deixa eu desligar, ligá-lo. Vamos ver. Agora eu acho que foi. Separação das cromátides irmãs. Aqui tudo acontece, galera. É assim mesmo. Tá certo? Então, essa é a fase que vai marcar, evidenciar, então, essa anáfase mitótica. Vamos para a próxima. E o bicho não quer funcionar de jeito nenhum. Vamos no dedo. Hoje tudo é no dedo. Seguinte. Questão 2. O evento mitótico tem como finalidade realizar a produção de células totalmente diferentes das que lhe deram origem. Diante disso, assinale a alternativa que caracteriza as duas etapas do ciclo meiótico. Como assim, professora? 2 etapas do ciclo meiótico são as fases, mas não são 4? Eu não estou compreendendo. Então, o que marca o processo de meiose? A gente falou, quando nós estávamos falando sobre meiose, nós falamos que, primeiro, ela vai permitir a variabilidade genética. Segundo, ela vai formar os nossos gametas. Para formar gametas, eu preciso ter a redução de quê, gente? Do número de cromossomos nessa célula, não é? Vamos às alternativas.
Agora tu quer vir. Letra A, mitose 1, mitose 2. Primeiro que mitose não tem 1 e 2, é meiose. B, mitose 1 e equacional, tá? Viajando na maionese. C, crossing over e anáfase. Crossing over é um evento dentro da prófase 1, tá? E a anáfase, só ela vai estar correndo no processo de mitose e não é o que nós estamos falando. Prófase 1 e prófase 2. E, reducional e equacional, é essa a sua alternativa, né, galera? Primeiro vai reduzir, depois equaciona formando 4 células. Na redução tem o número de cromossomos que vai diminuir e depois você vai ter 2 células, né, aí no caso. Aí na equacional, 4 células também haploides. Tá bom? Perfeitinho, não tem muito que você pensar e titubear nessa questão, não. São duas etapas do ciclo meiótico que marcam esse processo de divisão celular que tem a responsabilidade de formar esses gametas que, para poder gerar um novo ser através da fecundação, obviamente que eu preciso ter os 23 encontros do espermatozoide com os 23 cromossomos do ovócito secundário feminino, para então a alegria começar. Vamos então para a questão de número 3. Alegria começar, hein? É boa. Questão 3. O ciclo celular é caracterizado por eventos de suma importância. Interfase e a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose, como nós vimos durante a aula. Perfeito. Assinale a alternativa que corresponde às principais etapas deste que caracteriza a fase de interfase respectivamente. Você vai ter que colocar na sequência, porque eventos acontecem de formas diferentes, então você tem que colocar eles na sequência, tá? Quando fala respectivamente, é na sequência. Então, vamos lá? A letra A, fase S, de síntese, fase G2 e anáfase. Anáfase é uma das 4 etapas lá que ocorre no processo, né? Então, aí nós estamos falando de quê, gente? Interfase. Perfeito? B, prófase, metáfase e fase G1. Boiou mais do que tudo. C, fase G1, fase S, fase G2. Professora, eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Será que é a letra C de casinha? Vamos olhar para D e vamos olhar para E. Diacinese, anáfase e telófase. São fases, tá? Dentro do ciclo de divisão celular da mitose, tá bom? Diacinese, ela tá dentro da prófase 1. A diacinese tá dentro da fase 1, da prófase 1 da meiose, tá? Nem tá aqui. E prófase 1, anáfase 2 e telófase 2, aí bagunçou tudo. Então, a gente só tem a letra C de casinha como correta, tá? Fase G1, que vai vir a acontecer logo depois da divisão celular, que pode ser mitose ou meiose, ocorrendo as 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Perfeito. Fase S, que é a fase de síntese, onde você vai ter a duplicação ou a replicação desse cromossomo, né? Desse material genético. Fase G2, você vai ter também, nesse período aqui, você tem muitas mutações acontecendo, que é o assunto da nossa próxima aula. Olha o spoiler aí da próxima aula. Vamos lá? Questão de número 4. A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos atuais, sejam unicelulares e pluricelulares. Desta forma, cite 2 características que sejam exemplo desse tipo de divisão celular. Então, eu vou dar um exemplo para organismos unicelulares que utilizam o processo de mitose e organismos pluricelulares, tá? Então, olha lá, na reprodução assexuada, eu estou usando muito vermelho, né? E a coisa já está vermelha aqui, deixa eu apagar, peraí. Vamos botar um rostinho? Olha aí. Na reprodução assexuada, nas bactérias, né, em alguns tipos de fungos, você vai ter, então, que são organismos unicelulares, você vai ter esse processo acontecendo
essa reprodução acontecendo e nada mais é que um processo de mitose, tá? Reparação de tecidos, crescimento e desenvolvimento dos organismos, aí a gente está falando de seres pluricelulares e aí você vai ter toda essa correspondência aqui, tá? Onde você vai ter essas lesões sendo reparadas, o seu crescimento, lembrando que crescimento de célula não tem nada a ver com aumento de volume, é quantidade de células que nós vamos aumentando no nosso corpo e vão fazendo com que nós cresçamos, tá? Continuando, posso prosseguir? Questão número 5. E vai que não tivesse 5, hein, prof? Ih, te peguei. Vamos lá, questão 5. Se liga! Como é que questão adaptada? Então, a gente tem o seguinte. A meiose caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação do material genético para cada duas divisões nucleares e é responsável pela formação de células haploides a partir de células diploides. Perfeito. Em relação a esse tipo de divisão celular, assinale verdadeiro ou falso. Vamos às alternativas. Preste atenção que agora eu vou mudar minha canetinha de novo. Bem... Aí. Preste atenção aqui. O crossover ocorre na prófase da meiose 1 e caracteriza-se pela permuta entre os segmentos das cromátides irmãs do mesmo cromossomo. Até aqui, daqui até aqui, beleza, tranquilo, é realmente. Crossover ocorre na prófase 1 da meiose, lá especificamente no paquítano, ok, mas faz parte da prófase 1, né? Porém, contudo, todavia, você está falando aí, ó, que elas, entre os segmentos de cromátides irmãs do mesmo cromossomo. Não é do mesmo cromossomo, são cromossomos não homólogos, tá bom? Então, Fzinho de falso. A redução pela metade do número cromossômico confere à meiose uma importância fundamental na manutenção do número constante de cromossomos da espécie. A redução da metade do número cromossomo confere à meiose uma importância fundamental, quase não sai, para aumentar a manutenção do número de cromossomos da espécie. Eita, que não queria mais sair nada disso aí, credo. Vamos lá. Então, dos papéis mais importantes é exatamente isso. De 46, de uma célula diploide, eu vou ter a primeira fase reducional com a metade do número de cromossomos. Então, ela vai sair de uma célula 2N para uma célula N. Essa é a chave do processo de divisão meiótica, tá? Então, a questão está correta. Vamos para a próxima. A meiose ocorre durante o processo de produção de células reprodutivas e possibilita o aumento da variabilidade genética dos seres vivos que a realizam. Corretíssimo, né? É exatamente isso que está acontecendo. Na próxima, a primeira divisão meiótica é reducional. Ok, reduz de 2N, passa para N. Enquanto a segunda é equacional, verdade. Aí na reducional você tem quebra do número de cromossomos e você vai ter também duas células. Na equacional vai manter o N, que são a metade dos cromossomos, só que você vai ter 4 novas células, tá? Já a partir delas são formadas duas células diploides. Oi? 2 células diploides e 4 células haploides, respectivamente. Não, né, galera? Como é que eu vou ter 2 células diploides se eu estou falando de uma fase reducional? Então, ela está errada! Ok, vamos ver se tem mais alguma. Tem! Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares de homólogos. Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares de homólogos, havendo a migração polar dos cromossomos duplicados. Separação dos homólogos na fase 1, correto, tá? E aí, eita, já pulou, foi tudo. As anáfases 1 e 2, isso aí é falso, né, gente? Anáfase 1 e 2 são semelhantes entre si à medida que os centrômeros se dividem e as cromátides
de cada díade migram para o polo da célula. Erradíssimo. Na metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos duplicados encontram-se na placa equatorial da célula. Correto. E essa foi a nossa atividade. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Beijo. Tchau.